terapeuta, né? Eu quero falar um pouquinho dela, tá? Vou estar apresentando ela para vocês, mas se ela também quiser complementar algo, tá? Aí fica a critério dela. A Silvana formou junto comigo, tive a honra de formar junto com ela, nós formamos, formatura boa, maravilhosa, né? Temos boas recordações. E desde aí ela não parou no tempo, ela se reciclou, se atualizou e hoje, para a honra e glória do Senhor, ela tem, né, exercido a função de terapeuta cristã, ajudando muitas pessoas, ajudando mulheres. E eu tenho certeza, né, que Deus trouxe ela aqui nessa noite com o intuito de ajudar nós também. Tenho certeza que tem pessoas aqui que estão precisando de alguma ajuda, tem pessoas aqui passando algum tipo de problema. E eu tenho certeza que a Silvana veio trazer clareza. Ela veio sanar as dúvidas, ela veio realmente tentar nos ajudar. Então eu quero que vocês tenham paciência, tá? Nós vamos aplicar em 2 períodos. No meio de um período nós vamos parar, fazer um lanche rápido, tá? Tomar sua água, ir no banheiro, voltar para o seu lugar e ela vai continuar. Enquanto ela estiver ministrando aqui, só pergunte. Se ela falar, está autorizado, pergunta. Pode perguntar, tem alguma dúvida? Se ela falar, aí levanta a mão, espera ela autorizar para falar. Sem isso aí, não interrompa, tá? Não, né, vamos deixar uma boa impressão, se assim vocês possam me entender, tá? Ela é uma profissional da área, mas não é porque ela é profissional da área que ela é obrigada também a surtar a nossa chatice, tá? Então, vamos respeitar, vamos ter total respeito com a palestrante da noite. Eu quero falar um pouquinho dela também, né? Silvana Lima, filha do rei, esposa de Alisson, esposa dela dali atrás, né? Mãe de 3 bênçãos, Débora, Hanna e Alejandro, né? Alejandro. Ela é formada em teologia e terapeuta cristã. Está se especializando em neurociência aplicada ao comportamento humano. Atua ensinando a palavra de Deus de forma prática e sensível, ajudando mulheres a encontrarem cura emocional e a florescerem na fé. Ela é membro da Igreja Batista Anunciar, do bairro Solimões, em Belo Horizonte, e tem dedicado a sua vida a inspirar outras mulheres e viverem o propósito de Deus com leveza, esperança, transformação. Né? E com vocês, palmas e glória a Deus, Silvana Lima. Amém? Ei, gente, graças a paz, é um prazer estar aqui novamente. Eu tive, como ele falou, né, na formatura, e foi um prazer quando ele me convidou. E eu falei, vou, claro, com o maior prazer. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês, explicando um pouco do que eu faço, do que eu aprendi, aquilo que Deus confiou a mim para estar ajudando outras pessoas, tá bom? Vai ser um bate-papo super tranquilo. Vocês são de casa, eu também estou me sentindo em casa. Muito obrigada pela recepção. E é isso aí. Vou dar licença para o Espírito Santo trabalhar e eu quero que vocês prestem bastante atenção. A gente vai ter um momento, sim, de vocês perguntarem. Eu vou ter o maior prazer em atendê-los e respondê-los. E o que eu não puder responder aqui, eu vou deixar o meu número, o meu Instagram, e vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou começar de uma forma bem especial. Eu vou dar para cada um uma bala. Vocês vão ficar até eu falar, tá? Vamos ficar com ela. E aí a gente vai trabalhar depois. Bom, gente, eu anotei algumas coisas aqui, só para não me perder, que é normal e natural.
Eu quero agradecer ao pastor Wesley, né? E falar com ele que ele está de parabéns, porque não é todo mundo, não é todo pastor que só se compromete em ensinar a palavra. O pastor está preocupado também em ensinar e mostrar que nós precisamos não só cuidar da nossa alma, porque a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do emocional. Então ele entende que nós somos um ser trino, que possuímos corpo, alma e espírito. E se a gente estiver bem emocionalmente, a gente flui em todas as áreas, né? Eu quero já começar perguntando aqui, quem às vezes se sente dominado ou dominada por uma emoção que parecia maior que você? Às vezes tristeza, ansiedade, medo. Acho que todos nós, né? Mas eu quero dizer para você uma coisa. Você não está sozinho, né? E isso é humano. Isso é natural do ser humano, sentir emoções. Deus fez nós com as emoções. E Deus conhece cada uma das emoções. O que precisamos é aprender a gerir essas emoções. Porque nós nascemos completo, como a palavra de Deus vai nos falar lá em Gênesis, Deus nos fez completo. Mas sabemos nós que a partir do pecado, o ser humano foi corrompido e tudo que Deus criou foi corrompido. Então tudo que existia de perfeito, tudo que funcionava perfeito na face da terra, passou a dar defeito, né? Passou a funcionar passou a funcionar disfuncionalmente. Então, assim, é muito importante a gente gerir as emoções. Na escola, a gente aprende a escrever, a ler, a fazer conta, mas não é ensinado para nós a gerir nossas emoções. Não é ensinado. Eu falo isso com muita propriedade. Nós, na nossa geração, assim, as pessoas mais velhas, né? Os mais velhos, eu considero. Os nossos pais não nos ensinaram, às vezes eles não aprenderam também. Então, assim, não é nem porque culpa só deles, é porque veio de geração. E hoje nós temos a oportunidade de aprender a gerir nossas emoções e a entender quanto que faz diferença a gente não gerir nossas emoções. O quanto que as nossas emoções fazem a gente sair fora do propósito, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, eu quero dizer para vocês que não precisa se assustar. Jesus, a palavra de Deus nos fala que Jesus, quando esteve aqui na terra, passou por tudo o que nós sentimos. Ele foi rejeitado, ele sentiu tristeza profunda, ansiedade, medo. Ele conheceu o peso da dor, da solidão. Porque ele também se fez humano, né? Nada do que sentimos, nada do que você sente é desconhecido por ele. Tudo já passou pelo coração de Jesus. Lá em João 16:33, ele nos fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ainda em João 15:12, ele nos ensina algo simples, mas poderoso. Ele diz o seguinte: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Isso significa que devemos amar uns aos outros, mas antes devemos amar a nós primeiro. A gente não dá o que a gente não tem. Se nós não amarmos, como a gente vai amar o próximo? A gente não consegue nem amar a Deus. Em sua plenitude, a gente sabe que Ele nos ama e nós nunca vamos amá-lo assim como Ele nos ama, porque Ele é perfeito, Ele é inteiro, Ele é completo e nós somos falhos. E a gente não tem dimensão desse amor que Ele tem por nós. A gente pode mencionar, que é o que a palavra de Deus nos fala, que Ele nos ama assim como uma mãe ama o seu filho, que é o amor que a gente tem como um amor verdadeiro. Mas eu ainda sou ousada em falar com vocês
que o amor de Deus está longe disso. Está muito maior que isso, né? Então, assim, a gente precisa nos amar primeiro para depois amar o próximo. Eu vejo muitas pessoas, assim como eu fui, uma pessoa que sempre quis fazer a obra de Deus, sempre quis ajudar as pessoas, mas eu não me ajudava. Eu não tinha o que dar, eu não tinha o que oferecer. Então, muitas vezes eu ficava pensando, nossa, qual que é o meu chamado, Senhor? Qual que é o meu chamado? Eu sei que o Senhor, porque a palavra me afirma que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, mas todos nós nascemos com um propósito. Qual o meu propósito? Gente, eu nasci no berço evangélico, meu avô era evangélico da Assembleia de Deus, então eu, de criança, ia com ele. Mas aí depois, eu falei, quando eu crescer, isso nunca chegou, tá? Porque isso nunca aconteceu. Mas quando eu ficar grande, maior, independente, eu não vou querer saber de nada e fui viver minha vida. E quando eu fui adulta, conheci a bênção de Jesus e a bênção me chamou para a igreja, e aí eu voltei para Jesus, eu entendi que cada um de nós tem um propósito. E eu ficava querendo saber qual era o meu propósito. Então, nesse meio tempo, eu fiz muitas coisas. Eu abria igreja, eu abria culto, eu louvava, mas eu nunca me sentia completa. Eu sabia que eu estava fazendo aquilo porque a obra necessitava, porque era necessário, porque não tinha ninguém para fazer e era o que tinha para eu fazer. Eu queria ser útil, mas eu não me via, como se diz, eu não encontrava, eu não me via fazendo aquilo ali por muito tempo. Eu me via sendo útil na obra, mas não era o meu chamado. Eu sabia que não era o meu chamado, eu tinha essa sede, essa vontade de entender qual era o meu chamado. Passaram-se muito tempo ainda, e hoje, fazendo o que eu faço, eu sei que Deus me chamou para isso. Porque apesar de estudar muito, apesar de ser uma rotina muito cansativa, eu estou muito feliz em poder, porque isso está me ajudando e está ajudando outras pessoas. Eu posso ajudar outras pessoas. Eu posso fazer aquilo que realmente Deus me chamou para fazer. Eu sinto amor em fazer isso. E eu faço isso assim, de uma forma que eu já fazia, porém hoje Deus me mostrou, olha, é isso. Então o chamado não pesa, não dói. E você está fazendo hoje, mas você já está pensando no amanhã. Hoje eu estou aqui, mas os meus planos em Deus, claro, não é a Silvânia, os planos em Deus, está muito mais além. Eu pretendo me capacitar ainda mais e ajudar ainda mais pessoas. Eu pretendo me moldar, porque a palavra de Deus fala que nós somos uma ferramenta do Senhor. Eu quero estar preparada, amolada, como se diz, como se fosse uma faca, para que o Espírito Santo venha me usar assim como melhor apraz. Mas o que depender de mim hoje, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Então eu sei que Deus me chamou para isso. Mas para isso, um longo processo aconteceu. E muitas vezes, quando sentimos medos ou tristeza, pensamos, Deus não está vendo acontecendo isso comigo? Será que Deus não está vendo? Poxa, eu falava isso, Senhor, eu nasci, eu passei por tudo que eu passei, e para quê? Qual que é o intuito? Por quê? Por que comigo? Por que eu tenho que passar tudo isso? Mas a verdade, e às vezes eu achava que ele não estava me vendo. Muitas vezes eu achei que Deus era injusto. Eu não faço mal para ninguém, eu tento fazer o bem, eu tento fazer o melhor, eu tento acertar. As pessoas fazem errado e aparentemente vivem bem, eu tento fazer o certo, está tudo errado pro meu lado. Por quê? E hoje eu entendo. Porque a palavra de Deus fala que não cai uma folha da árvore sem que ele tenha o controle. Tudo isso era uma preparação para eu estar aqui hoje falando com vocês, para eu falar para mulheres, para atender as pessoas que eu atendo, que chegam até mim hoje. E eu não entendia. E hoje, quando eu ouço, ou quando eu ajudo, a pessoa chega com... Eu falo, nossa, Deus, era para isso. Foi para isso que eu passei. Porque muitas coisas é a ciência que me ensina, mas muita coisa foi a minha vivência, foi o que Deus me permitiu passar, gente. Sabe? Então, assim, eu consigo sentir a dor do outro muitas vezes porque eu já estive lá. Muitas vezes porque eu já passei por lá. Às vezes alguém chega pra mim e fala, Silvânia, assim, assim, assim. Eu sei exatamente o que a pessoa está falando.
Porque uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ter passado. Então você tem autoridade para aconselhar, para tratar, para ouvir, você tem mais empatia. Você entende? Então, assim, Deus, ele sempre está conosco, ele sempre está olhando, ele não esquece de nós, a gente que esquece dele. Nós que, na correria do dia a dia, pelas lutas que passamos, muitas vezes ficamos rebeldes, nervosinhos com Deus, estressados, e ele não está nem aí, mas ele está lá olhando nós, nos acompanhando dia e noite, ele não deixa de ver. E ele está velando e tudo tem um propósito. E, gente, a Bíblia é muito linda. Eu amo a Bíblia. Eu amo. Não tem como você não amar, porque tudo que você aprende está na Bíblia. E muitas vezes, quando eu comecei a fazer o curso, ou antes mesmo de eu fazer o curso, quando Deus me proporcionou a oportunidade de cuidar do meu emocional, porque eu passei por momentos muito difíceis, e eu lendo a Bíblia, eu falava, não, Deus, é isso. Até grandes personagens bíblicos enfrentaram muitos momentos de dificuldades emocionais. Davi, por exemplo, escreveu salmos expressando sua angústia. Elias se sentiu tão desanimado que até pediu para Deus levá-lo. Ele pediu para morrer. E quantas vezes a gente está passando por problema, por luta e pede para Deus nos levar? Senhor, me leve embora, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando. Me leve embora. Foi exatamente isso. Um cara que tinha autoridade para dizer assim, ó, não vai chover. Porque não foi Deus que falou para ele, olha, não, fala que não vai chover. Não. Manda o povo falar que não vai chover. Não, foi Elias que falou, não vai chover. E não choveu. E aí, vem lá Jezabel, vai lá e persegue ele, e ele fica tão mal emocionalmente que ele pede a Deus para morrer. Um cara cheio de autoridade. Né? Então, assim, tem outros personagens bíblicos que eu coloquei aqui para nós termos uma ideia. Jeremias chorou pelo povo que sofria. Isso nos mostra que ter emoções fortes não é fraqueza, é humano, gente. É humano. A palavra de Deus fala assim, ó, ireis, mas não pequeis. Se a palavra está dizendo, você pode se irar, mas você não pode pecar. Irar é humano, a ira é humana. Agora, o que você faz com a ira, aí já é uma coisa que você precisa ter o domínio próprio, que é os frutos do Espírito. E para ter os frutos do Espírito, nós precisamos estar bem emocionalmente. O que é domínio próprio? Dominar nossas emoções, dominar nossos impulsos. O que nos guia é nossas emoções, é nossos impulsos. O nosso cérebro, eu que não trouxe aqui, mas o nosso cérebro, ele tem várias partes que funcionam. Cada parte tem uma funcionalidade diferente da outra. No núcleo do nosso cérebro tem o lugar das emoções. E essa parte da frente do cérebro chama córtex frontal, que é a parte que fica o raciocínio. Então, muitas vezes, a parte do meio, onde ficam as emoções, estão tão sensíveis, tão afloradas, que a parte racional não funciona nessa hora. Ele neutraliza a função da frente. Então, por isso que muitas vezes a gente age no impulso, porque a parte emocional está aflorada, que é exatamente onde vem as doenças psicossomáticas, que são doenças relacionadas às emoções. Então, assim, nós precisamos aprender. Eu sou apaixonada pelo que eu faço hoje. Por isso que eu falo com vocês que eu pretendo estudar. Por quê? Nosso corpo tem médico para tudo. O médico, ele pode nos abrir, tirar nosso coração do estudar o que faz, o que não faz, nosso coração. Nós podemos, a gente vê que tem transplante de várias coisas. Tem transplante de pulmão, de coração, de córnea, mas não tem transplante de cérebro. Por quê? E a neurociência que estuda hoje o funcionamento do cérebro. Por isso que eu sou apaixonada pela terapia, pelo tratamento terapêutico,
aliado com outros tratamentos, principalmente aliado à neurociência. Por quê? Eu sou uma pessoa muito que gosta de entender como que funciona. Por que que é isso? Por que que é aquilo? Então, hoje, eu entendo como que o cérebro funciona. É através do estudo da neurociência, que como o cérebro funciona, como ele reage. Porque ele é o motor do nosso corpo. Ele é o motor. É como se nós fosse o carro e ele é o motor. Se tirar o motor do carro, o carro não anda. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ó, eu tô apaixonada por você e desenho um coração. Devia desenhar um cérebro, porque a gente não ama com o coração. A gente não sente com o coração. O coração é só para bombear o sangue. O cérebro, a gente ama com o cérebro, com as emoções. Então, lá no meio do cérebro que fica as emoções. Entendeu? Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que nossas emoções mexem com o nosso corpo inteiro? Inteiro. Quando sentimos ansiedade, nosso coração acelera, a respiração fica curta e os hormônios como o cortisol aumentam. Esse hormônio aumentado, gente, é terrível. É terrível. Ele nos engorda. Ele não nos deixa dormir. O nível de estresse, ele nos causa doença. O nível de estresse é muito maior. É muito complicado. Muito difícil. Mas também, quando sentimos alegria ou gratidão, nosso cérebro libera a serotonina e a dopamina, que são os hormônios que nos equilibram, nos dando prazer. Que é o equilíbrio, né? O que dá prazer. Deus nos deu um corpo e um espírito. A Bíblia nos lembra, em 2 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que receberam de Deus? Cuidar da nossa fisiologia, ou seja, do nosso corpo físico, da nossa mente, também é um ato espiritual. Então, assim, às vezes, e muitas vezes, hoje está mudando e eu creio em Deus que vai mudar ainda mais. Eu sou uma ferramenta hoje que também vai propagar isso, que também vai ensinar para nós cristãos que a necessidade de cuidar não só do nosso corpo, mas da nossa mente, do nosso emocional. Por quê? Nós, muitas vezes, tiramos um dia para ir no clínico geral, pegar nossas pregabalinas, olhar a nossa pressão, tomar os remédios de pressão, mas a gente não tira um tempo para falar assim, eu vou cuidar, eu vou no médico para olhar o meu emocional, vou cuidar do meu emocional, vou cuidar da minha mente, vou ver como é que está a minha cabeça. Não faz isso. Infelizmente. Mas a boa notícia é que podemos cuidar disso de forma simples, prática e diária. Às vezes, gente, são coisas simples que mudam a nossa vida. Simples. E às vezes a gente acha que não. Que é difícil, mas não é. São muitas vezes coisas simples. Mas, infelizmente, essa é uma triste realidade. Boa parte dos cristãos tem muita resistência em cuidar da parte emocional, infelizmente. E tem muita resistência em cuidar da sua parte emocional e mental. Muitas vezes acham que tudo deve ser apenas espiritual. Que sentimentos difíceis são falta de fé. Ou então, quantas vezes falam, vamos para o monte, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum. Gente, não tem como negar que Deus, ele é capaz de fazer assim. Deus, ele pode fazer todas as coisas que ele quiser. Mas, se ele deu a inteligência para o homem, porque tudo que o homem sabe hoje, tudo que o homem sabe, o homem não descobriu nada. Tudo Deus criou. Então, se parece lá no jornal, cientista descobre isso, já existia. Deus permitiu que o cientista descobrisse. Deus permitiu que nós tivemos a inteligência para aprender. Deus permitiu tudo, porque o homem não criou nada. Tudo que existe foi ele que criou. Então, assim,
Se Ele deu a nós a oportunidade de aprender para curar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, por que não? Se Ele deu essa ferramenta para nós. Jesus, Ele fez muitos milagres, gente. Mas todos os milagres que Jesus fez foi passageiro. As pessoas que Ele curou, as pessoas que Ele ressuscitou, morreu. Você entende? Não é definitivo, a gente só vai viver na plenitude e na glória. Mas nós podemos viver aqui na terra, sim, bem. Quantas vezes e quantas pessoas se conformam em viver, em sobreviver, gente? Deus não nos fez para sobreviver. Deus nos fez para viver e viver bem, em plenitude. Muitas vezes nós estamos presos a dogmas, a religiosidade, a mente fechada. Estamos presos a coisas do passado com nossos antepassados, coisas que nos prendem, que nos impedem de avançar. Eu falo por experiência. Por experiência. Eu vim do Nordeste. Eu sou a primeira filha, depois eu falo para vocês. Mas eu sou nordestina, vim de uma família muito simples. Então, assim, Deus me permitiu sair da minha parentela. Às vezes eu sempre tenho um paralelo da vida do profeta com a minha. Me tirou do meio da minha parentela, literalmente. Eu vim para cá novinha e eu não entendia por quê. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que Ele me tirou para eu ter a oportunidade de aprender a ajudar pessoas e ajudar os meus também, né? Então, assim, alguns exemplos que nós podemos ver a respeito do que eu falei com vocês da espiritualidade, que muitas vezes as pessoas confundem problemas emocionais com problemas espirituais. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem depressão, a pessoa é depressiva, ela está sem força, sem ânimo, sem vontade de viver. E tem gente que não tem sensibilidade e diz assim: isso é falta de fé, é só orar mais que passa. Ou até, isso é um espírito de tristeza. Isso é um espírito que está aí, nela, que apousou dela, um espírito de tristeza ou dele. É assim. Infelizmente, a gente vê muito isso. Tem gente que tem problemas de ansiedade. A pessoa está com uma crise de ansiedade, não dorme direito, vive preocupada, sente aperto no peito, falta de ar, que esses são os sintomas de pessoas que têm ansiedade. E o que muita gente fala? Isso é falta de confiar em Deus. Isso é o inimigo colocando medo em você. Ou então, está dando brecha. Está em pecado, aposto que está dando brecha. Está orando não, filha? Você não confia em Deus, não? Quantas vezes a gente... E as pessoas, assim, só quer uma palavra de apoio, só quer uma mão amiga. Muitas vezes não quer nem falar nada, não quer nem que você fale nada. Só quer um abraço. Só quer falar assim: olha, eu tô aqui. Eu não sei te ajudar, eu não sei como te ajudar, mas eu tô aqui. Só isso, muitas vezes basta. Mas as pessoas insensíveis, muita gente insensível e muita gente religiosa que acha que tudo é pela espiritualidade. Tudo é espiritualidade. Gente, Deus faz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Outro exemplo que eu coloquei aqui, que são muitas coisas que a gente passa, né? Que a gente vê, que eu vejo, principalmente quando eu atendo. Pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Pessoas que sentem que vai morrer, o coração dispara, vem um medo sem explicação. Porque a pessoa, quando está com síndrome do pânico, é assim. E aí, o povo diz: isso é opressão. Isso é uma opressão maligna. Isso aí, quando é uma mulher, eu já ouvi e já presenciei, infelizmente, tá com a pombagira, tá com isso, tá com aquilo. E a pessoa tá ali, pedindo socorro, gente. Socorro. Então, e às vezes, gente, as pessoas estão com depressão e não dão sinais. Quantas vezes a gente liga a televisão e vê assim, ai, o fulano suicidou. Nossa, mas ela era tão alegre, mas ele era tão feliz. Ontem mesmo estava aqui com a gente. Gente, nem todo mundo grita: eu vou morrer, eu vou me suicidar, eu tô com... Não é assim. Não é assim, gente. Problema emocional é o mal do século. Hoje, infelizmente,
16% a mais de pessoas ansiedade, que sofrem com ansiedade está o Brasil. De todos os países, o Brasil está em primeiro lugar. Então, são muitos fatores que faz com que a população sofra com esses problemas. Então, tem pessoas do nosso lado, tem pessoa que convive com a gente, tem pessoa no nosso meio que sofre de depressão e a gente não sabe. Tem esgotamento emocional, o burnout, que o povo sempre fala. A pessoa está sempre cansada, não consegue levantar nem da cama. E logo alguém fala, isso é preguiça. Isso é preguiça. Uma preguiça, isso aqui é preguiçoso. Mas a pessoa, não é porque a pessoa, muitas vezes, lógico, é evidente, tem sim, gente, preguiçosa e tal, mas quando é doença emocional, não adianta, gente. Não adianta. Por mais que a pessoa queira, a pessoa não consegue. Por quê? Vamos falar fisiologicamente. O corpo está sofrendo, o corpo está em agonia. O cérebro não está produzindo os hormônios que precisa produzir. Então, por exemplo, muitas vezes quando eu atendo alguém, por isso que eu falo que nós somos corpo, alma e espírito, e eu trabalho não só o emocional, mas o físico, a fisiologia e também o exercício físico, alimentação, então toda a parte. Sono. Muitas vezes, gente, as pessoas têm problemas emocionais, mas às vezes ela está passando por um momento, às vezes não é problemas emocional mesmo, doença emocional, mas ela está passando por um momento de dificuldade, queda de hormônio, falta de vitaminas. Então, eu recomendo, olha, vai no médico, pede esse tipo de exame para a gente olhar primeiro. A gente faz todo um acompanhamento, porque não é simplesmente diagnosticar, olha, você tem isso, você tem aquilo, não. Primeiro a gente vai fazer um rastreio, a gente vai fazer um mapeamento na vida, como dorme, como come, se faz exercício, qual que é a sua rotina. E aí a gente vai, além do processo terapêutico, que é das pessoas falarem, que está incomodando e tal, de a gente aplicar algumas técnicas terapêuticas, eu procuro olhar a parte fisiológica e trabalhar a parte fisiológica do paciente. Então, muitas vezes, igual a pessoa que está sofrendo de burnout ou outro problema, está faltando. É porque o cérebro não está criando, fazendo, gerindo os nutrientes que precisa, os hormônios que precisam. Então, a pessoa não levanta, não consegue, mesmo se querer, mesmo se a pessoa quiser, não tem como. Ela não consegue. E tem pessoas que não têm empatia nenhuma, que não têm sabedoria nenhuma para lidar. E muitas vezes, dependendo da palavra, dependendo do gesto, porque muitas vezes a gente não fala só com palavra, a gente fala com a linguagem corporal também. Então, muitas vezes, uma atitude nossa pode piorar ou até levar a pessoa a uma situação muito pior, né? No nosso meio, tem gente que come demais, não é? Porque ainda mais sendo crente, né? Porque tudo de crente é uma boquinha livre. Pode ter uma oração que tem um lanche. Então, mas tem gente que tem transtorno alimentar, gente. Tem gente que tem transtorno alimentar e o que o povo fala? Isso é o espírito da gula. É falta de domínio próprio, mas pode ser relacionado a uma rejeição, a baixa autoestima, trauma do passado, né? Então percebam, nem tudo é demônio, nem tudo é falta de fé. Existe um lado espiritual, sim, mas também existe um lado emocional, físico e químico. E nós precisamos olhar para nós como ser humano, num todo. É muito importante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quando você falou aí da comida, existe também a depressão da pessoa que não come também? Tem sim. Tem a pessoa que come demais e a pessoa que come de menos. Exatamente. Fiquei 20 dias sem comer nada. Eu não sei, era Deus que estava me sustentando. Exatamente. Porque eu conseguia fazer tudo. Eu ia trabalhar, eu voltava, eu cuidei das minhas filhas assim. Não cuidava. Eu acho que elas mais cuidaram de mim
do que o delas. Mas foram 20 dias sem botar, nem água eu estava conseguindo beber. E não estava entendeu. Eu falo que eu fui sustentada por Deus, por isso que meu corpo não estava necessitando. Que é o que eu achei estranho. Eu pensei, cara, chega uma hora que meu corpo vai gritar. Primeiro, Deus te sustenta. E segundo, o seu corpo busca sobra de energia guardada na gordura, né? Em outras partes do nosso corpo. Mas é Deus que sustenta mesmo. E eu sou igual a você. Hoje eu não sou mais, glória a Deus. Mas todos os momentos difíceis que eu passei na minha vida, eu emagreci muito, muito. Mas eu trabalhava. Assim, igual você, capengando. Para todo mundo eu estava muito bem. Eu estava muito legal. Eu era mulher forte. Eu sempre... Porque, na verdade, gente, infelizmente, nós mulheres temos isso, de querer ser a Mulher Maravilha e de sermos ensinados a isso. Porque o nosso, como eu falei, muitas vezes a gente traz lá de trás da nossa mãe, da nossa avó. Muitas pessoas vieram de um lar disfuncional e que vieram conosco. Muito trauma e uma forma errada de viver. Eles aprenderam errado, ensinaram errado e assim a gente veio até nós. Eu era a Mulher Maravilha. Então, assim, eu fazia tudo para todo mundo e todo mundo sempre achou que eu era muito forte. Até um dia... E eu também não me permitia sofrer, gente. Eu não me permitia chorar. Eu não me permitia ser fraca. Eu morrendo por dentro, mas eu estava em pé para todo mundo. Para todo mundo. Até um dia eu não aguentar mais e entrar em colapso. E eu entender que eu não precisava ser forte o tempo todo e que se eu continuasse daquela forma, eu ia embora. E todo mundo ia ficar. Todo mundo. E aí eu ficava com raiva, brava, porque as pessoas ao meu redor, que sempre me via forte, falavam comigo assim, não. Quando eu falava que eu não estava legal, que eu estava mal, as pessoas falavam assim, você vai dar conta, você é forte. Nossa, aquilo ali me matava mais ainda. Porque eu pensava assim, eu estou morrendo. Só eu que vejo. Aí nesse momento eu falo, como eu falei com vocês antes, Deus, ninguém está vendo. O Senhor não está vendo que eu estou morrendo, as pessoas não estão vendo que eu estou morrendo, eu não estou dando conta. Gente, eu nunca tentei contra a minha vida. Mas eu já pensei, eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu moro no 5º andar e na parte de cima é aberto, tem uma área lá, e eu subi, num momento de desespero, eu subi na cadeira, e quando eu subi na cadeira, para me sentir leve, para respirar um ar, porque eu estava sufocada, eu escutei nitidamente uma voz falando assim, pula daí, se você pular, vai acabar tudo, você vai... Porque, gente... Quem suicida não pensa em tirar a vida. Não pensa em tirar a vida. Ele pensa em se livrar daquela dor, daquele momento que ele está passando. Então, as pessoas é muito leviana em falar, quem suicida não vai para o céu, vai para o inferno. Gente, nós não temos essa autoridade para falar isso. A Bíblia não nos fala isso. Quem somos nós para dizer se a pessoa vai ou não vai para o inferno? Quem somos nós para julgar? Nós precisamos ser empáticos. Nós precisamos entender o outro, muitas vezes. Todas as pessoas, a maior parte das pessoas que suicidam, ela não quer morrer. Ela quer se livrar daquela dor. Ela quer se livrar da dor. E acha o seguinte, olha, se eu me livrar, tudo vai acabar. Eu paro de dar trabalho para as pessoas. Eu paro de sentir dor. Porque ninguém merece, dependendo do problema emocional, gente. Tudo dói. Tudo dói. Eu tenho um paciente que tem fibromialgia. A ciência não explica de onde vem essa doença. Não explica como que surge, por que surge. Mas a psicologia, a terapia, a neurociência já mostra que essa doença é uma doença psicossomática, é uma doença das emoções. Então tudo dói, tudo. Vocês sabem o que é uma pessoa dormir com dor, acordar com dor? Que inferno na Terra! É um inferno na Terra, gente. E não é pouca dor, não. É dor de não aguentar trocar de roupa, tomar um banho, fazer nada na vida. Você já pensou, você, uma mãe de família que tem muita mulher, ou um pai de família mesmo, você não ter capacidade de levantar, de trabalhar, de cuidar, de estar brincando com seus filhos sem sentir dor.
Você está o tempo todo irritado, porque, gente, é horrível sentir dor, a gente fica irritado, a gente fica sem paciência, a gente não come, a gente não dorme, tudo fica ruim. Mas isso por quê? Por causa da nossa mente. Tudo por causa de problemas emocionais. Jesus nos chamou para uma vida plena. Jesus não nos chamou para viver na mediocridade. Eu sempre entendi que pessoa medíocre era pessoa que não valia nada. Não. Medíocre é a pessoa que se conforma com pouco. Deus, ele nos deu tudo. Ele não deu para nós pouco. Somos nós que nos contentamos com pouco. Se nós entendermos que aquilo que a palavra nos fala, ele fala, posso tudo em Cristo que nos fortalece. Então, eu não posso nada. Eu, Silvana, não posso nada. Eu sou falha, eu sou errante, eu sou humana. Mas em Cristo eu posso tudo. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Então, hoje, eu posso estar sofrendo problema emocional, mas eu não sou o meu problema. Eu não sou o meu problema. Cristo me ajuda e eu vou correr atrás. Eu vou fazer a minha parte, porque se eu fizer a minha parte, ele vai fazer a dele. Porque Deus, a Bíblia fala, Deus não deve nada para ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém. O que é a parte dele, ele vai fazer. Mas o que é a nossa parte, ele não vai fazer. Então, muitas vezes, nós ficamos esperando ele fazer por nós. Ele não faz. Vamos falar, de falar, né? É o que acontece. Muito tempo da minha vida, eu tinha ansiedade, só que eu não sabia que eu tinha. Então eu já acordava de manhã igual sapo. E ela lavando o rosto, sabe? Escovando dente, o é pra cá, o é pra lá, e acordava a casa inteira. Só que eu não sabia o que era. Entendeu? Eu ficava pra ser besta. Não sabia o que era. E aí eu fui no médico, né? Comecei, falei com ele sobre isso. E aí ele me deu duas opções. Ele falou assim, ó, eu te passo um remédio, né, calmante, pra você não ficar, né, assim. Ou então você vai fazer atividade física. Como eu sei que meu tempo é corrido, eu peguei a primeira opção, que era o remédio. Eu comecei a tomar remédio, aí é bom, realmente, você se controla. Só acontece, você fica bobo. Os outros te dão troco errado, você aceita. Eu piloto moto, então, desde que você tava carregando o retrovisor dos outros, entendeu? Tipo assim, é bem devagar o raciocínio mesmo. Pra quem não trabalha, talvez é bom, né, aquele momento, mas pra quem trabalha não é bom você andar arrastando o pé. E aí eu fui pra segunda opção, que foi o quê? O exercício físico. E comecei a fazer exercício físico, comecei a me cuidar, tudo pela saúde. E desde que comecei a cuidar da minha saúde, exercício físico, nunca mais pode ver amanhã normal, faço barulho, eu sou barulhento mesmo, mas não é o barulho do mais, não. É o barulho normal, entendeu? Não faço mais isso, mas era uma coisa que, tipo assim, acontecia comigo, eu não sabia o que era, me incomodava, mas eu nunca tinha atitude de procurar saber o que era, até eu descobrir o que era. E é isso que acontece. A gente vai no médico e aí o que ele faz? A gente vai no clínico geral. E aí ele fala, olha, você está com problema emocional, você não está conseguindo dormir. E geralmente o que eles fazem é dar ansiolítico. O remédio, ele amortiza, ele faz com que as suas emoções fiquem meio que adormecidas. Mas você precisa trabalhar as emoções. Por quê? Porque se você continuar tomando os remédios, se você tomar isso continuamente, que é geralmente isso que acontece, você passa a ser dependente do remédio. Mas a dor ainda está lá. As emoções, a ferida ainda estão lá. Então, muita gente faz isso porque é normal, é natural o ser humano correr e fugir daquilo que dói. Nem todo mundo que tem a coragem de mexer na ferida. Não é todo mundo. Então, muitas vezes, por medo de mexer naquilo que dói, igual um menino pequeno, né? Tá machucado e você vai limpar. Antes de você pensar em limpar, já tá gritando. Então, assim, é assim com a gente também. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente não trabalha o emocional e se acostuma. E recebe bem prefere ficar tomando os remédios e viver amortizado. Porque tem gente que tem, ai gente, eu tomo remédio para dormir. Ai gente, eu tenho ansiedade, então eu só durmo com pregabalina, não sei o quê, papapá. Ai, fala aquele tanto de remédio, porque não é só um, é um tanto. Mas aí
A doença está lá, o problema está lá. É como se você estivesse varrendo a casa e colocando a sujeira debaixo do tapete. Uma hora, o corpo não dá conta e entra em colapso. Ou você, antes disso, vai trabalhar as suas emoções. Eu não aconselho tirar o remédio, não faço isso. Pelo contrário, a gente trabalha junto com os remédios. À medida que você vai melhorando, você vai junto com o seu médico, você vai diminuindo os seus remédios até você parar. Por quê? Porque as suas emoções estão tratadas. Porque você trabalhou a ferida. A lembrança vai ficar. A cicatriz vai ficar, mas não vai machucar mais, não vai sangrar mais. Então, eu sou da seguinte opinião. Eu sempre fui assim. Eu prefiro tomar um remédio logo de uma vez do que ficar sentindo a dor prolongada. Eu prefiro logo arrancar a casca da ferida e limpar do que ficar lá toda hora correndo o risco da ferida bater e sangrar. Bater e sangrar. E é isso que as pessoas fazem muitas vezes. A gente vive numa sociedade que está ferido por dentro. E aí, qualquer situação, qualquer movimento sangra e sangra em cima do outro. Porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Então, quanto mais a gente olhar para nós, para nossas dificuldades, entender, eu sou humana, eu sou um ser humano, estou passando por esse momento, mas eu vou melhorar. Eu vou fazer o que é a minha parte, a parte que me compete para eu viver melhor, para eu cuidar melhor dos meus filhos, para eu ter uma qualidade de vida, para eu cuidar melhor do meu marido, para eu trabalhar melhor, para eu ir atrás dos meus sonhos. Gente, hoje eu vivo minha melhor fase profissional. Hoje eu vivo minha melhor fase como pessoa. Eu falo, Deus, como eu não consegui? Como que eu não vivi isso antes? Ele esperou eu ter 43 anos, vou ser 43 anos de luta, para hoje falar assim, nossa, é isso. Por que eu não conheci isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? É porque tem um tempo determinado para todas as coisas e ele tem um propósito para tudo isso, né? Então hoje, eu tenho um projeto que chama Mulher que Floresce, é um projeto interdenominacional, então não tem placa de igreja, eu sou membro de uma igreja, mas esse projeto foi Deus que me confiou. E esse projeto é para incentivar mulheres que vivem no deserto da vida, com dores, com espinhos, sangrando, a florescer, a tratar as suas emoções e florescer. Sabe? A ver o potencial que nós temos em Cristo Jesus. Porque eu falo uma coisa, gente. Quando nasce uma criança, nasce gerações. Quando nasce uma mulher, uma criança, e é mulher, não nasce só uma menina. Ela vai crescer, ela vai ver uma mulher e através de nós vem gerações. E a Bíblia fala que a mulher, sabe, ela edifica o lar. Se nós, que somos a auxiliadora, formos a parte curada, a gente consegue curar nossos filhos, ajudar nossos filhos, a nossa geração, nossa esposa, a nossa geração. Então, assim, é muito importante. Eu atendo homens também, mas a minha especialidade são mulheres. Deus me chamou para falar para mulheres. Não é Marisa, não, mas é de mulher para mulher. Então, assim, e olha, quando Deus me chamou, eu estava no pior momento da minha vida. Eu queria desistir. Eu falei, eu não quero saber mais de igreja. Eu não quero saber mais de obra, de fazer nada. Eu não quero saber de chamado, não quero saber de nada. Eu estava, gente, tão ferida, tão ferida. E aí teve um congresso, e eu não ia nesse congresso. E aí uma pessoa chegou até mim e falou, olha, o Espírito Santo falou para mim conversar com você, para você ir nesse congresso. Eu falei, eu não vou, não estou a fim de ir. Não, mas os pastores estão querendo que você... Eu não quero ir, eu não vou ir. Eu não tenho dinheiro, eu não vou. E aí, o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema é a sua rebeldia com Deus. Mesmo se você não tiver dinheiro. E você pode ir. E eu não vou. Mas eu sempre fui uma pessoa que tem temor a Deus. E eu sempre procurei saber qual que é a opinião de Deus para minha vida. E aí eu falei, Deus, eu vou. Querendo eu não estou, não vou mentir? Não vou mentir, porque querendo eu não estou, mas eu vou. E aí eu fui. Mas também quando eu chegar lá eu não vou interagir com ninguém, eu não estou indo lá
Eu vou só para as ministrações. Eu não estou indo para ir para a piscina, para brincar para participar da gincana. Eu não quero nada. E realmente, eu fui só para ouvir o que Deus tinha para falar comigo através das ministrações. E aí, em um determinado momento, ele falou: olha, se posicione, saia do seu lugar, se posicione. Eu não quero você do jeito que você está. Eu não te chamei para isso. Se posicione. E aí eu fiquei ainda um tempo. Eu sabia, né? Voltei muito bem, sabendo que Deus estava, que aquilo tudo que eu estava passando tinha um propósito e que a partir daquele momento algo ia mudar, só não sabia o quê. E aí eu me posicionei, cheia de dor. Eu estava ainda vivendo o mesmo processo, mas eu resolvi entregar para Deus e fazer a minha parte como cristão, fazer aquilo que Ele me chamou para fazer e que Ele me orientava a fazer. E fui fazendo. Pode falar. Paulo tinha espinho na carne, né? Igual nenhum evangelho sabe qual era o espinho dele. Aham. E ele pediu ao Senhor, se você for, tirasse aquele espinho.